Fala, gente, tudo bom? Então, estamos aqui em mais um episódio dentro da política. Então, para você que está nos assistindo ou nos escutando, bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que você vai estar ouvindo ou escutando esse nosso podcast. E aí, sem muita delonga, queria aqui apresentar com muita honra e muito carinho nosso convidado desse episódio dentro da política, deputado estadual, pastor Clayton Collins. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito bem-vindo, muito obrigado, Caio. Para mim é um motivo de alegria estar aqui com você, né? Essa audiência tão boa e aproveitando sua audiência, chamar o povo para assistir também o Bom Dia Vida. É um programa que a gente faz, deixei lá rapidinho para a gente vir para cá. Não podia deixar de estar aqui com você para a gente bater esse papo, né, muito importante que esse seu programa vem fazendo. Boa. Pastor, o senhor chamado pastor, deputado? Como é que o senhor gosta de ser chamado? Tem pastor na igreja, né? Na igreja. Eu sou pastor de igreja, pastorei já há 27 anos. A mesma igreja, a mesma congregação, não consegui arrumar outro. E foi até por Deus eu não deixar aquela responsabilidade que a gente melhora, se comporta melhor, né? Perfeito. E aí é o seguinte, a gente quando trazemos um convidado que não é político de mandato, a gente faz uma abordagem mais para falar um pouco da política, mas quando a gente traz o político, a gente gosta às vezes de trazer um lado humano. Então a gente começa com uma pergunta, fora do mandato, quem é o CPF pastor Clayton Collins? Olha, pastor Clayton Collins é uma pessoa que vê esse mundo para cumprir uma missão. Eu acredito muito, eu penso, eu sou muito fiel nesse sentido, não religioso. Eu acho que religião é só confusão. Na verdade, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Deus tem um plano para mim, para você. Ninguém vem a essa terra só para nascer, crescer, virar jovem, casar, ter filho, envelhecer e depois morrer. E aí? Eu acho que cada um vem com uma missão específica. Ninguém pede para vir, né? Ninguém pede para nascer. Eu fui órfão um bom tempo, porque minha mãe não podia cuidar de mim naquela época, ela era muito jovem, bonita, e saiu de casa muito cedo, saiu grávida de casa com 14 anos de idade, a nossa Nazilde, minha mãe. E assim, então foram 7 filhos, cada um pai, né? Às vezes eu estou ali na Assembleia debatendo, né? Me pegando ali com os temas específicos aí que a gente pode abordar daqui a pouco, relacionado família, relacionado paternidade, todo esse processo, aborto. E vou te explicar por quê. Porque eu vivi isso na pele. Então não estou ali como uma ideologia de um movimento político à procura de espaço de poder. Não é isso. Eu sou realmente, eu sou um militante na luta relacionada à vida, à família, todo esse processo, porque vivi e vivo isso até hoje. Né? Eu estava com 26 anos, 27 anos, que eu entrei para a política, depois vim conhecer meu pai, fui ver meu pai pela primeira vez, já estava com 36 anos, já era deputado. Seu pai é biológico, senhor. Biológico, lá do Líbano. Inclusive tem uns irmãos meus que estão lá debaixo de uma, como é que fala? Subsolo das suas casas, porque o Israel está bombardeando o Líbano. Então tem 6 irmãos lá no Líbano, que eu vim conhecer depois de 36 anos, né? Porque minha carteira de identidade só tinha lá Nazilde Gonçalves da Silva. Filho, não tinha. Pai. Não tinha. Né? Então, por isso que eu acredito que eu vim nessa missão, né? Passei por bons momentos da vida e Deus sempre cuidando de mim, porque tinha que cumprir essa missão. Graças a Deus, eu pensava que eu nunca ia ser avô e nem ter família, porque eu já morei na rua, já dormi em banco de praça, né? Eu peguei meus filhos, tenho 5 filhos, e disse para ele, olha, não pense vocês que eu vou me arrebentar todo para deixar herança para vocês ficarem ricos. O que eu vou fazer é pagar uma boa escola para vocês, aproveitem enquanto eu tenho condições, ganhem bem, e vocês estudem, porque a riqueza de um homem e de uma mulher é educação. Eu não tive essa oportunidade, estudei muito pouco. Depois que fui tendo a oportunidade,
Mas aí morava na rua e depois levava meus filhos lá para eles verem onde é que era a minha casa, onde eu dormia, né? Porque hoje muitas crianças elas já têm assim aquela facilidade, graças a Deus tem o pai, tem a mãe. Mas e os órfãos? E as viúvas? É para isso que a política tem que prestar. Ou ela presta para poder fazer esse processo, então vamos largar de mão. Perfeito. E aí, o senhor entrou na vida pública em 2003. O que foi que motivou essa entrada? O que foi que lhe chamou a atenção? Sabia que eu nunca tinha votado na minha vida. A primeira vez que eu votei foi em mim. Eu era revoltado com a política. Porque assim, quando as coisas ruins acontecem com a gente quer achar culpado. Você nunca vai parar na frente do espelho e olhar e ver que aquele culpado ali do que está acontecendo é a gente mesmo. Nós vivemos as consequências daquilo que a gente planta, daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente escolhe. E eu, por passar por tudo isso, mas tive uma coisa que Deus me deu, como Ele deu a você também, né? Você não nasceu com isso, isso é teu, não. Deus nos deu, emprestou para nós. A gente tem por tempo quando estamos vivos, que é os nossos dons. Então, você tem um dom de falar bem, de interpretar, de todo esse processo. Isso foi que me sustentou. Eu virei locutor de rádio com 14 anos de idade. 16 anos, eu já era locutor daqueles do top de linha que falava. Naquela época, quem fosse locutor de rádio era uma loucura, né? E principalmente quem sabia tecnicamente, impostação de voz, fazer tudo que FM naquela época, ou você tinha que ter grave, você tinha que ter voz bonita, que fala, né? Porque as pessoas não conheciam a gente, tinha até uns que falavam assim, nossa, eu pensava que você era mais bonito, altão, eu tinha uma voz, ó, cidade, né? Então, fazia o rádio pegada mesmo, eu preparei muitos, tem muitas pessoas que eu preparei para o rádio, que hoje são exemplos mundiais. Eu tenho o Winston Gley, que hoje nos Estados Unidos é um dos melhores locutores dos Estados Unidos, mas começou comigo aqui. Tem o Will Jan, não sei se você conhece, porque hoje ele está na Transamérica, né, o Will Jan? Está na Transamérica, ele já? Então, eu gosto de dar aula do rádio. Então, eu sempre fui da área da comunicação, do marketing, de todo esse processo. Então, todos nós temos uma missão. Eu acredito nessa parte da missão. Então, e a política é a maior ferramenta de fazer o bem. Só que tem gente que usa a política para o mal, para a ambição, né? E a política, nós precisamos da política. Toda a família depende da política. Então, assim, eu tinha essa idade, eu fui viciado no crack, na droga, especificamente o crack original, não. Porque naquela época, eu estava até conversando hoje com um colega, naquela época era a merla, a famosa merla. Você pegava pasta de cocaína, misturava com a maconha e usava. Então, assim, fui muito viciado na cocaína, mas havia um pré-controle. Por exemplo, a gente dizia que era pro social, não, a gente não sei o quê, né, e cheirava cocaína, aquela coisa toda. E o vício foi tomando conta. Só que uma vez eu fui pro fundo do poço. Né? Eu era muito amigo do Chico Sainz. Eu chegava na rádio, meu apelido era Banana. Banana, e não sei o quê. Vamos hoje pro Mangue, é tal, e não sei o quê, vamos, né? E aí minha turma naquela época era Dom Troncho. Não sei se você conheceu o Dom Troncho. Não. Não? Não. Um dos compositores de Alceu Valença, né? Então eu vivia na casa de Alceu Valença, junto com o Ceceu, né? Alceu chegava assim. Uma vez chegou assim e disse assim, aquela boca mole dele, né? Olha, eu fiz a sua abertura do seu programa. Que foi, Alceu? Você vai dizer assim, está no ar o programa Radiograma, o amor tem uma chama e só ama quem sabe amar. Chegou ele, Cleiton Collins, a saudade que nos bole, só ama quem sabe amar. Eu digo, gente, é legal. Então, esse processo da cultura pernambucana, eu cheguei muito cedo aqui no estado de Pernambuco, eu sou goiano, mas por trabalhar em rádio, o radialista naquela época, ele era como jogador de futebol, né? Era chique, a contratação para contratar um locutor de rádio era uma coisa... E todas as rádios querem contratar você, o Brasil inteiro, né? Assim, onde é que tem um cara? Porque naquela época era difícil, mas tinha Sandra Grotti, o Celso Portioli, né? E era mais ou menos esse naipe de rádio daquela época.
E eu estava no meio. É o que me salvou, né? Então eu saía, morava aí passei, depois de morar de rua, que aprendi, fui mexer com rádio, eu fui, eu era contratado, eu morei naquele Hotel do Sol, não sei se você lembra do Hotel do Sol, a Renatinha acho que lembra, da sua idade, né? Hotel do Sol ali na Beira-Mar, em frente onde tem as negócios de tênis, você lembra do Hotel do Sol? Não lembro não. Era o melhor hotel daqui do estado. E a gente morava lá, aquela coisa toda, feito vida de jogador de futebol. Depois, agora, todo mundo faz rádio, né? Regionalizou. Eu lembro que naquela época a gente não podia ter o sotaque, né? Embora morando muito tempo em Pernambuco, você não podia ter sotaque. Olha, tem que ter sotaque. Se tivesse, tinha que ser paulista para fazer rádio, né? E depois de tudo isso foi mudando. Hoje você vê o sotaque pernambucano, é uma coisa linda, né? Vejo meus filhos tudinho, pedi, painho, tá, não sei o quê, né? E foi assim que nós começamos, mas sempre envolvido com drogas, envolvido com shows, promoções. Eu fui um dos criadores daquela questão do Recifolia. Eu dava nome nos blocos, né? Que bloco é esse? Vamos botar Maluqueto, bota lá Maluqueto, né? Junto com o Maluco Beleza, com o pessoal do Asa de Águia, enfim, do Timbalada. Me envolvi nesse mundo artístico e sempre fugindo da política. Então, nesse momento, era um momento que para mim, isso é muito bom. Mas nos momentos difíceis, também ocupava a política. Então, tudo que acontece de ruim e errado é na política. É igual hoje. Tudo que acontece de errado é Bolsonaro. É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Foi culpa do Bolsonaro. Você lembra de uma época dessa, né? Mas graças a Deus estamos orando por ele agora está em casa, muito bem, vamos continuar orando por ele. Eu vi que parece que era uma nota, o hospital deu uma nota dizendo que ele não ia receber alta. Pois é, mas... Porque o médico tinha dado que ele ia receber alta e parece que saiu outro boletim do hospital agora. Que ele não ia receber. Que ele não ia, que parece que não estava tão casa, bem para ir para casa. Aí vamos orar, vamos dobrar a oração, né? Bolsonaro foi um tempo que o Brasil, infelizmente, ele governou num momento difícil, né? De uma crise de saúde, que nós tivemos uma pandemia. Ali não foi tão fácil. Mas o Brasil deu uma oxigenada na política, aquela coisa toda, mas depois voltou para estaca zero novamente. Rapaz, eu vou dizer, ouvindo essa sua história, se alguém me contasse esse seu envolvimento com o movimento cultural antigamente, conhecendo a sua história hoje, pastor Clayton Collins, eu confesso que eu ia dizer, é mentira, pastor Clayton Collins ia estar nesse movimento com Chico Sainz, Alceu Valença, a Recifolia. Muito. Quando o Chico Sainz morreu, eu falei, agora é a minha vez, porque a gente, né, o Dom Troncho, Paulinho das Candongas, tocou muito com o Raul Seixas, né? Paulinho toca um baixo, toca demais. E Walter de Afogados, né? Eu estava junto com o Walter quando nós ficamos invernados naquela época. O Valtinho sabe disso, né, Valtinho? Não tem que ter vergonha de falar, né, Valtinho? A gente comia droga, né, Valtinho? E ele é um cara 100%, um trabalhador. E o Walter é um dos compositores assim mais inteligentes que eu já conheci. E a gente estava no estúdio Tovinho, na Estação do Som, que era o estúdio, era o melhor estúdio. Tovinho, para mim, até hoje, é o melhor músico ainda. E ele é tecladista do Alceu Valença. Você está tocando ainda com o Alceu. E ele fez a música Moranguinho. Escreveu a música Moranguinho. Acho que fui uma das primeiras pessoas que vi a letra da música Moranguinho, né? De Walter de Afogados. Depois entrou aquela polêmica, aquele caba lá do Maranhão. Eu falei para ele, Walter, eu tô achando que foi eu que levei uma cópia da gravação para o Maranhão, porque eu fui trabalhar uma época lá com o Fernando Sarney, fui dirigir o sistema de comunicação Mirante, que é rádio, televisão, Rede Globo e FM Mirante. Então fui muito tempo lá, diretor do sistema Mirante, e cuidava da parte artística do sistema todinho, né? Lá com aquele pessoal do Maranhão. Depois voltei para cá novamente. Perfeito. E aí o senhor falou que tinha essa aversão à política. A política. E aí a gente vai para um capítulo aqui de aversão à política para 2014 e ser o deputado estadual mais votado aqui de Pernambuco. É que o senhor atribui aí essa... Mais votado de Pernambuco fui 3 vezes. Agora, da história de Pernambuco, uma, né?
Isso, da história de Pernambuco. E aí, o que é que você atribui essa votação tão expressiva aqui em Pernambuco? Olha, quando eu cheguei a entrar para a política, já foi uma coisa assim bem, eu digo eu vou, porque os que eu conheço não fazem o que era para fazer. E aí foi que Deus falou no meu coração sobre essa vocação. Eu disse, rapaz, eu acho que chegou a hora, porque eu cansei, porque eu fui trabalhar com pessoas usuárias, porque como eu era viciado, usuário, passei um bom momento sofrendo com as drogas, né? Enfim, é porque não dá tempo da gente contar. Vou contar aqui, eu vou ter que escrever um livro, acho que uns 4 livros, posso ser que a gente... Mas assim, eu dei muito trabalho para minha esposa, a missionária Michele Collins, uma jovem que teve a coragem de casar comigo. Ela tinha 16 anos, eu ia fazer 16 anos. Missy, muito linda, né? Até hoje, linda até hoje, né? O pessoal fala, sua filha. Eu falei, mas peraí. Devagar, né? Filha não. Então a missionária Michele sofreu muito também, porque o dependente, ele não sofre sozinho. A família ficou independente, né? Hoje eu trabalho com isso, eu conheço a dinâmica do crack. Nós trabalhamos com resgate, todo esse processo. Ontem mesmo fiz um resgate, fui tentar fazer um resgate de uma jovem. De ontem fiz de uma jovem. E nós vamos agora atrás do filho dela, porque ela tem um filho de 8 meses, né? E nós temos uma comunidade terapêutica que acolhe não só a mãe, mas a criança também. A gente viu que não tem como ficar distante. E a criança estando perto da mãe, e o local sendo um local muito adequado, como se fosse por exemplo, tem uma comunidade terapêutica que ela parece... Foi uma ideia que eu dei para a cantora Damares. Porque cantor, né, ganha muito dinheiro, né? Eu disse que, pronto, cantor tem que ajudar. E ela fazia muito sucesso, aí Damares, eu fiz a proposta para ela. Inclusive ela está com câncer, nós estamos orando por ela. Você conhece a cantora Damares, né? Aí eu tive até agora em São Paulo, fui fazer uma visita a ela, tá bem doente, mas vai voltar forte, viu, Damares? Estamos orando por você e vai dar tudo certo, você vai vir a Pernambuco, nós vamos fazer um culto de ações de graça aqui, você que já é cidadã pernambucano, o pai dela é pernambucano. E já faço o convite. Quando vem a Pernambuco, vem aqui no podcast. Venho, Traga ela aqui no trago podcast. ela aqui, até quarta-feira agora fez mais uma sessão, então assim, ela vai vir para Pernambuco e vai ser uma bênção, nós estamos orando muito pela vida dela. E eu fiz o desafio, Damares, vamos abrir uma casa de recuperação de mulheres, porque eu passo ali no Recife, ao lado da prefeitura, naquele mangue ali. Gente, aquilo ali é uma cracolândia. Aquilo é um território de uso que, sabe, tira toda a dignidade de um ser humano. É ver aquelas jovens ali se prostituindo para vendendo o corpo por R$10 para comprar uma pedra de crack. E muitos têm filhos, às vezes o conselho tutelar leva, ou às vezes fica em casa, outra pessoa pega, um vizinho. Então, aí eu disse, vamos fazer. E a gente faz o acolhimento tanto. Aí ela disse, então tá bom, tem que arrumar um sítio topado. Conseguimos um local. Eu, ela, o Eduardo da Fonte, que é outro que abraçou essa visão também. E, graças a Deus, a governadora agora também assumiu esse processo. A Raquel Lira está abraçada de unhas e dentes nessa luta contra o crack. Mas aí a Damares, naquela época, topou o desafio. E a gente abriu uma comunidade terapêutica que, inclusive, a ONU já foi lá 2 vezes para levar esse modelo para Genebra. Porque quarto com ar-condicionado, uma boa comida, cama, roupa limpa, tudo limpinho. Então, dá dignidade a essas jovens que estão ali. E acho que foi um formato que a gente criou e que está dando certo até hoje. Então, tudo isso me moveu. Essa parte social que a igreja, porque como pastor de igreja, mas igreja pequena, não tem recursos, a gente não tinha recursos para poder ampliar essas comunidades terapêuticas, ampliar esse centro de recuperação. Foi quando eu falei, não, eu vou porque eu não vejo ninguém abraçar essa visão. Eu era como que o João Batista do deserto, ali na Assembleia, falando de crack, e só. Há 25 anos atrás, e ninguém nem dava bola, não sabia nem o que era isso. E eu avisava, falava assim, olha, o crack vai para o sertão, o crack vai para as cidades pequenas,
Vamos trabalhar em cima disso, gente. Uma pedra vicia. Se você usar, vamos trabalhar nas campanhas, aí aprovei leis nesse estado. Fui o primeiro estado o primeiro estado do Brasil, né, a ter uma lei nossa do marco regulatório das comunidades terapêuticas. Então, porque Brasília ficava naquela luta para esse marco regulatório, então tinha que ter alguma coisa que regulasse essas comunidades terapêuticas. E hoje tem. A nossa lei é uma das leis importantíssimas, minha também. Eu tenho mais de 270 projetos de lei e muitos importantes que foram aprovados. Então foi isso que me motivou. Eu digo, não quer ajudar não? Pois então você... Aí falaram assim, mas rapaz, você tá doido, rapaz? Você já quer ser deputado, nem vereador você foi. Você quer ser o quê, rapaz? Deputado? Eu digo, em nome de Jesus eu vou ser. Eu vou orar. Mas, rapaz, você não tem partido. Eu vou arrumar um partido. Mas você não tem dinheiro. Não sei como é que eu vou fazer. Eu sei que a minha primeira campanha mesmo não tinha papelzinho. O pessoal pedia, Pastor Cleiton, qual é o seu número? Eu digo, olha, eu não tenho papelzinho, anota aí. O povo anotava na Bíblia. 40.890, um número difícil ainda. Né? E por aí foi quando a gente realmente entrou, as pessoas não acreditavam, mas eu acreditava muito, porque eu sabia que isso fazia parte da minha missão. Porque uma das primeiras coisas que o ser humano tem que se encontrar é descobrir qual é a sua missão. Você quer se encontrar e ser feliz de verdade é quando você descobrir qual é a sua missão e partir para cima dela. Perfeito. E o senhor falou aí, e o senhor também é muito conhecido por esse combate às drogas. Sim. Na sua visão, o Brasil hoje, e falo Brasil, mas falando também especificamente um pouco de Pernambuco. Sim. Você acha que Pernambuco e o Brasil tá indo num caminho de prevenção, que as pessoas estão consumindo menos ou mais drogas, e aí qual o caminho, o que é que falta para a gente ter um combate mais efetivo? Olha, infelizmente, dados da Fiocruz, que foi uma pesquisa muito, assim, já há alguns anos, mas ela foi uma pesquisa muito bem elaborada, infelizmente, sobre os Estados Unidos é o primeiro país do consumo de cocaína. Então, está em primeiro lugar, mas o Brasil é o segundo. Então, o Brasil é um dos países que mais consome drogas no mundo. O crack, nós somos primeiro lugar no mundo. Porque o crack, ele é uma droga fácil, acessível, barata. Você vê o traficante de crack, se você levar lá só um par de tênis, se você levar só um tênis, você troca pela droga e depois você leva outro tênis para dar o par. Se você tiver uma colher, esse copo aqui, se você levar lá, você troca por droga. E ele tem a dinâmica de que o que tiver, ele vai pegando, porque ele sabe que depois que você estiver ali viciado, você vai sair atrás do dinheiro. Você vai atrás. Então, assim, ele aumenta muito a criminalidade, porque tem muita gente que fuma maconha e tal, né? Eu conheço gente que fuma maconha até hoje. Na dele ali, tudo, tá acabando com a vida dele, com a saúde dele, porque realmente já foi comprovado que a maconha é uma das drogas que abre a porta para todas as outras drogas. E ela também mexe no cérebro. Ela deixa dependência, mas ela também traz demência e esquizofrenia. Então, cientificamente, é uma droga maldita também. Tudo é porta. Porque quem fuma maconha, uma hora pode experimentar o crack. Aí o meu conselho que eu dou hoje, teve um dia desse, porque eu falei, rapaz, acho que eu vou atrás de uns patrocínios pra gente botar um outdoor. Só uma pedra. Fuja dessa primeira pedra. Porque senão, se fumar a primeira pedra, quem está me assistindo, se você experimentar, tchau pro louro, viu? É prego batido e ponta virada. Para sair, só Deus. Só Deus. O senhor falou aí das drogas e especificamente da maconha. Tem algumas pessoas que, de fato, defendem essa linha de que
a maconha a porta de entrada para outras drogas, e tem outras pessoas que defendem e são mais enfáticos na legalização. Como é que o senhor enxerga essa... Porque é o seguinte, quando essas pessoas defendem a legalização, elas dizem o seguinte: veja, a maconha, ela pode ser sim uma porta de entrada, mas ela mata menos, por exemplo, do que a bebida, o álcool. As pessoas bebem e vão dirigir, né? As pessoas bebem, chegam em casa, agridem suas esposas, seus filhos. Cirrose hepática. Exato. Então elas elas utilizam dessa linha. Qual é a sua visão sobre essas duas linhas? E o que é que o senhor defende? Veja bem, o que eu defendo é o seguinte: essa questão da liberdade para usar a droga no país, isso é uma cortina de fumaça perigosa. Ah, não, mas aí o tráfico, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, bandido, ele vai ser bandido de todo jeito. Talvez tenha bandido. Parou, não, liberou, não vai ter mais tráfico. Então, agora é legalizado. Pronto, eles vão sequestrar a gente. Levar você para o caixa eletrônico, botar você no porta-malas. Bandido é bandido. Não tem. Eu vou trabalhar, vai pegar uma enxada, vou trabalhar? Não vai. Né? Vai aumentar, inserir o número de outros tipos de crime. Isso aí é uma realidade. Então, isso aí esse discurso não cola. E outra, que é o seguinte: tudo na vida tem que ter limite. Tudo na vida tem que ter um parâmetro, tem que ter lei. O ser humano, ele precisa ter... Nós somos assim. Tudo na vida tem que ter limite. Tudo que é sem limite, que não tem... o extremo acaba com as pessoas. Os países que tentaram essa questão estão lá. Ó. Você vai lá na Flórida, nos Estados Unidos. Eu estive agora lá em Nova York. Meu amigo, o povo na rua, para zumbi. Aí as lojas lá vendendo a cannabis, né, tal, para recreativo. O povo estava só vivendo fumando. Aumenta as doenças, aumenta os viciados. Não há um controle. O cigarro, depois que surgiu lei, proibido isso, é proibido fumar aqui, é proibido fumar em área fechada, é proibido não sei o quê, as pessoas foram parando. Quem fumava já tem o seu... É raro você achar. Ele se tornou... Não, vou parar também. Entendeu? Tudo tem que ter lei. Essas festas... Eu me pego, às vezes, com uns projetos meio polêmicos. Porque, o pastor, porque é pastor, que agora quer parar as festas open bar. Meu amigo, open bar é para acabar com qualquer um. Porque o ser humano, ele vive no estado psicológico. Eu vou falar aqui agora como psicólogo. Você prepara a sua mente psicologicamente para o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no fim do ano. O ser humano, o brasileiro, já vive em função de uma psicologia de espera. Estou esperando chegar o carnaval. Ele começa a trabalhar a sua mente psicologicamente. Como que ele vai passar o carnaval? Quem é o amigo? Aonde é que ele vai? Se ele vai alugar uma casa, você vai para Olinda, você vai para a praia, ele já fica naquilo ali. O feriado vai estar chegando, você já começa... Entendeu? Uma expectativa do amanhã e não vive o hoje. Isso é terrível. Então, essa história, o ser humano precisa de limite. Nós precisamos de limite. Eu preciso de limite, eu preciso de dormir para melhorar minha saúde. Então, tem que ter coisas. E existem coisas que só na força da lei. Para poder ter um mínimo de coisa segura assim, para as pessoas. Isso é para segurar a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então, você imagina se, olha, no Brasil agora... Porque, assim, sabe que no Brasil tudo é extremo, né? Liberou, então... Nem tanto que eles estão agora, esse povo do uso da maconha, eles estão querendo... não, agora é o medicinal. Olha, o medicinal, agora é maconha medicinal. A discussão agora é essa. Eu acho que é uma discussão importante. Até eu falei, não, eu concordo com muita coisa. Até então, eu acho que existem hoje medicamentos que têm o mesmo potencial da cannabis, do óleo da cannabis, que existe. São caros. São que é diferente de fumar. O medicamento é diferente de fumar, né? Que é diferente de fumar. Mas hoje, quem é que está preparado? A própria Anvisa, né, vivia dizendo, não quero. Só no governo Lula
quando trocou toda essa... Aí agora estão dizendo que podem até achar algum laboratório no Brasil, mas você sabe que no Brasil não tem controle. O Brasil não tem hoje um preparo para ter a liberação do uso de drogas. Não tem, vai demorar. Não estou dizendo que não possa ter um dia, mas precisa se preparar, educar as pessoas, educar as crianças. Olha, não é por aí esse caminho. Então, já está cheio de gente querendo ser, nós somos a associação tal que querendo já plantar cannabis para medicinal. E a gente vai atrás, pode ver por trás, se a Polícia Federal for atrás, vai achar gente envolvida com esse processo. Você lembra de um caso, acho que foi em Camaragibe, pegaram não sei quanto de maconha, que tinha plantio de maconha, e que ele recebeu uma autorização para plantar, acho que 3 pés, mas ele plantou, fez uma plantação, uma roça inteira de maconha, e já estava um comércio. Então, assim, tem tudo isso. Então não tem controle, não tem um autocontrole relacionado a isso, né? Então, ainda é uma coisa muito perigosa ainda. O Brasil não está pronto para esse debate. E aí, durante todo esse período de 2003 até aqui, autor de vários projetos de leis importantes, qual deles o senhor destaca o seu projeto de lei mais importante que o senhor já colocou na Assembleia Legislativa? Aquele que mudou de fato a vida das pessoas, que o senhor diz, rapaz, é esse aqui, eu tenho orgulho. Olha, não que os outros não tenham, mas esse é aquele. Olha, desse reconhecimento do marco regulatório, ele é um dos... Porque, assim, as comunidades terapêuticas sofriam muito relacionado a essa discriminação e esse preconceito. Porque colocavam como se fosse clínica. Isso, não, aí saía lá no Fantástico, saía não sei aonde. A casa de recuperação... Casa de recuperação, comunidade terapêutica é uma coisa. Não tem nada medicamentoso, tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem lá psicólogo, tem assistente social, tem aquela coisa toda, mas o acompanhamento espiritual também, que é muito importante, que eu acho que o resultado é por causa do espiritual. A espiritualidade é uma coisa real e verdadeira. Cientificamente, a OMS já compreendeu esse processo, né, da espiritualidade em todas as áreas para cura. Né? O sujeito ele tem uma doença grave e tal. Então, assim, tudo que tange a saúde pública, que eu participo, eu fui um dos pioneiros também a incentivar, por exemplo, o deputado federal Eduardo da Fonte a investir muita coisa na saúde. Né? Nós tínhamos uma bandeira da gente falar, CELP, e conseguiu muitas coisas lá em Brasília relacionadas à CELP. E eu já ajudo o Hospital do Câncer, já tem 25 anos. Chega lá, tem lá uma homenagem lá na parede, até tem que ir lá pegar algumas homenagens. Não é por isso, mas assim, eu me alegro em saber que eu contribuo, né, nessa área especificamente da saúde. A minha atuação na Alep foi uma atuação também muito técnica, política e técnica. Né? Talvez as pessoas pensem que eu estava lá só na ideologia, brigando contra a questão das drogas, a lei do aborto, contra do aborto, aquela coisa toda. Nós temos a nossa visão, nós temos a nossa bandeira que nós temos que atuar, que a minha é justamente tirar homens e mulheres, crianças das drogas. A gente está vivendo um momento difícil, por exemplo, menores de idade hoje que estão sofrendo e querendo sair das drogas, não pode ir para uma comunidade terapêutica, porque é menor. Então, tem que ver como é que a justiça vê isso, o conselho tutelar, a justiça. Eu digo, pronto, ele não pode ir para uma casa de recuperação, ser tratado, comer bem, tomar banho e tal, mas pode então ficar na rua, sendo estuprada, sendo abusada sexualmente, para poder... Tem uma garota aí de 17 anos, não sei se vocês chegaram a ver essa garota, até postei porque me pediram ajuda, eles me marcaram nisso. E nós fomos atrás, né? Mas aí já tinha lá um conselho, que olha, ela tem 17 anos, é menor de idade, eu disse, pronto, ela não pode ir para uma comunidade terapêutica, vai para onde? Então, assim, na luta política relacionada a esse processo, a gente vem lutando e a gente conseguiu separar, né? Ali, tanto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos os poderes, entender que comunidade terapêutica é uma coisa que é muito mantido pelas igrejas, que é um trabalho excepcional que a igreja faz. O governo não chega aonde as igrejas chegam.
Então, hoje, um grande auxiliar dos governos é a Igreja da Ponta, que está ali na comunidade e que ajuda no social. Então, minha área especificamente são os projetos sociais que eu elaboro, que eu fiz, e mexer no orçamento. Então, assim, desde a época de Jarbas, eu sempre fui aprendendo tecnicamente como é editar, fazer nova edição do orçamento que vem para a Assembleia. Comecei a mexer muito. Só um governador que ficou meio... Olha, faz muito, o governador Eduardo Campos, na época, ele disse, olha, Guilherme, o pessoal da Assembleia está trabalhando de dia e de noite, não tem nem folga, porque esse pastor bota emenda, manda ele vir aqui. Sim, governador. Rapaz, você mexe no orçamento todinho. Pô, pois é, mas é minha missão, minha função é essa. Então, assim, eu trabalhei muito nessas áreas, né? E outra área específica que eu tomei partido há muito tempo e ficava assim, até um pouco chateado, porque tinha comissão não sei do que, do esporte, comissão internacional não sei do que lá, comissão, tantas comissões, são importantes as comissões, estou dizendo aqui que eu quero, mas não tinha comissão para pessoas com deficiência permanente. Quando tinha, a gente fazia uma comissão especial, que dura tanto tempo. E eu dizia, por que não uma permanente? Então, é também uma luta nossa ali naquela casa, e a gente conseguiu, hoje nós temos lá permanente uma comissão, né, para pessoas com deficiência e atipicidade. É uma batalha nossa nessa área. A missionária Michelle Collins, 12 anos de mandato, foi uma grande bandeira dela, foi a trabalhar nessa área das pessoas, das mães atípicas, até porque nós somos pais atípicos, mães atípicas, pessoas com deficiência. Então, assim, fiz muito projeto nessas áreas também, que eu me orgulho muito. Vários projetos. Assim, se eu for enumerar para você aqui, mas é na área da saúde, na área da recuperação, tratamento, a lei da ressocialização, a lei de minha autoria também, que essa lei é muito importante, porque as pessoas precisam ter oportunidade. Não é porque eu um dia fui drogado, hoje eu não posso ter uma oportunidade. E ainda existe muita discriminação. Mas o Estado também pode assumir isso, porque hoje o Estado ele presta um serviço, empresas e mais empresas prestam um serviço, por que não a gente ter ali o espaço da ressocialização? Toda empresa, para ser uma boa empresa, ela tem que ter a sua política ambiental, mas ela tem que ter a sua política social, que é essa que vai fazer essa empresa produzir melhor e viver um ambiente com a sociedade melhor. O senhor acha que o Estado, e eu não estou falando de governo, estou falando de Estado, políticas públicas, ele hoje está preparado para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência? Estamos trabalhando a todo vapor. Agora mesmo nós abrimos a maior Casa Azul do Brasil e pode ser a maior Casa Azul do mundo, que é aquele trambolho que estava a Arena Pernambuco, 12 anos sem uso. Um uso específico, mas... Porque aquilo ali é uma cidade, né? Então, nós temos feito ali o Arena da Inclusão, que foi uma ideia até do deputado Eduardo da Fonte, da missionária Michelle. A governadora Raquel Lira abraçou essa ideia também. Hoje ela nem fala mais Arena Pernambuco, o governador fala Arena da Inclusão. Porque eu vejo, agora eu vou falar um pouquinho desse governo, esse esforço da governadora em fazer essa política. E eu ficava observando ela falar nos seus discursos, olha, eu não vou deixar ninguém para trás. E é uma verdade, a governadora está trabalhando para que ninguém fique para trás. E para isso o Estado precisa assumir uma política de acessibilidade, uma política, sabe, social, uma política que cuide realmente das pessoas que têm algum tipo de deficiência, e a saúde, que é um gargalho muito difícil no Brasil, a gente sabe disso, mas se dedicasse, né, igual, não adianta, vamos fazer mais tantos hospitais, vamos pegar os hospitais que tem e fazer o que a governadora está fazendo, fazer funcionar, fazer ter médico, fazer ter remédio na ponta ali. Então esse é um trabalho também que nós, Assembleia, não só eu, mas todos os deputados ali estamos trabalhando para ajudar nesse sentido. E ela tem feito, tem correspondido. Então Pernambuco hoje tem sim política de acessibilidade no governo de Raquel Lira. Perfeito. E aí a gente entra agora na pauta família.
família, fé. O senhor é um parlamentar, um pastor, falou aqui já antes, né, sobre essa inclusão de família, sobre aborto. E aí também é muito conhecido por essa defesa da família. Para o senhor, o que é família? Família é o nosso suporte. Família, na verdade, é a coluna que sustenta um homem e uma mulher, é a família. Se ele tem uma família estruturada, ele tem uma vida estruturada. Isso não depende de recursos, não. Porque uma família, para ser feliz, tem que ser rica. Uma família, para ser feliz, não. Uma família, para ser feliz, ela tem que ser unida. Sabe? Considerar o amor, o respeito, tudo isso, né? Isso começa pelo casamento, depois os filhos, relacionamento filho-pai. Isso é muito importante, eu defendo muito isso. Desde quando eu cheguei na Assembleia, fui o primeiro deputado ali a abrir uma comissão especial em defesa da família, da vida. Né? Agora, por fim, nesse mandato, né, já abrimos ali uma frente parlamentar em defesa da família, da vida. E vemos trabalhando nesse sentido, porque a política, ela pode construir muito bem a família, ajuda, passa por isso, mas ela pode também destruir, desconstruir, que é o que nós temos visto hoje, dessa esquerda radical, que vem, de alguma forma, tentando desconstruir a família nesse sentido, família tradicional. Não quero dizer, não, mas porque fulano, dois homens, mora ali, quer pegar uma criança para adotar. Eu sou contra esse tipo de... Quer morar junto? More, faz o quê? Cara, eu não tenho nada contra a vida sexual de ninguém. Acho que todo mundo faz o que quer. Deus, que é Deus, dá um livre-arbítrio para o homem escolher suas escolhas. Se forem escolhas certas, que forem boas para ele, amém. Se não for também, é problema de cada um que escolhe para si. Isso tem que ser respeitado. Agora, eu não posso impor o que eu escolho para que outra pessoa escolha aquilo ali também, que ela seja aquilo ali, e ter isso como uma bandeira, como uma marca, como algo de governo. Isso é muito... Então, é muito... Eu trabalho muito nesse sentido. Né? Agora mesmo, nós vimos ali um homem que, com todo respeito, respeito ele como pessoa, né? Mas é um homem, biologicamente falando. Vou processar. Processar por quê? Porque a gente está falando que... Mas agora eu me sinto mulher. Tudo bem, você quer se sentir mulher, é um problema seu. Eu vou te respeitar aí, mas eu não tenho que aceitar isso. Né? Eu acho que as mulheres estão perdendo o campo da sua área de conquista, que há muitos anos atrás, eu sou um defensor nessa área, porque eu vou dizer uma coisa para você. Por mim, eu ficava em casa, deixava só a Michelle, porque ali é uma guerreira, viu? Trabalha, faz melhor do que eu. E o homem tem que reconhecer isso. Eu hoje sou o que sou por causa da minha mulher. Porque ela me ajuda, ela me ajudou na minha vida pública, na minha carreira política, e é muito preparada nesse sentido. Estudou, fez administração, fez tudo. Depois ela me obrigou a fazer um curso, eu tive que estudar administração pública. Né? Me formei, nunca sonhava na vida que me formar um dia, ter um diploma e ser alguém na vida. Fui por causa da minha mulher. Foi ela que encontrou meu pai, porque eu já tinha desistido da minha família. Então, assim, sabe, isso precisa ser respeitado. Isso é um campo de conquista. Não é aquela maior, mas é aquela companheira que precisa ser respeitada. Então, a família, para mim, é tudo. Meus filhos, né? E eu entendo, quando eu olho, por exemplo, para a missionária Michelle Collins, eu vejo a missão de Deus na vida dela. Eu preciso de respeitar. O máximo que eu posso fazer é ajudar ela na missão dela, porque ela me ajuda na minha missão. Porque todo mundo tem uma missão, meu amigo. Entendeu? Então, família é algo muito importante. Então, há essa desconstrução. Eu não concordo. Eu acho que assim, lá em Brasília nós vamos fazer a comissão de mulheres trans para discutir as políticas públicas, discutir... Eu concordo hoje. Hoje eu me sento, se for para me sentar com homossexuais, com mulheres trans, que elas falam, né? Mulheres, mas são transformadas, enfim. Eu sento, vamos discutir, eu acho que tem que ter o respeito. A política que tem para uma mulher trans tem que ter para todo mundo.
Eu sou contra aquela coisa de você não criar aqui uma delegacia só para isso ou aquilo. A delegacia tem que defender todo mundo, mulher, criança, velho, e isso independente da opção sexual. Eu não posso falar mais opção sexual porque hoje eu sou processado. É uma opção, a pessoa não quis seguir o rumo certo ali e trocou numa opção. Não, já nasceu. Não nasceu. Se nascesse, não estava querendo transformar o mundo para o mundo entender e compreender. Então tem muitos esses embates que nós tivemos ali na Assembleia Legislativa. E aí o que acontece? Que a maioria deles não são assim. Eles não são xiitas, eles não levantam essa bandeira, eles são pessoas normais, que precisam sim ser defendidos, né? Que não podem ser violentados. Violência não pode acontecer com ninguém, mas aí existe aquele grupinho ali que quer politicamente fazer aquela bolha ali e tal, e são sempre os mesmos. Você pode ver que são sempre os mesmos, que usam dessas outras pessoas para poder criar o nosso movimento, porque se todo mundo não fizer, vão fazer isso. Não vão fazer nada. Fazer o quê? Defender. Houve um assalto, bateram no homossexual, vai atrás, tem que prender. A violência não pode acontecer com ninguém, nem com homossexual, nem com gordo. Eu sou gordinho, nós dois, né? Somos. Somos, né? E né, hoje, se falar... Eu na escola, o que tinha na época, gordinho, ali, o famoso bullying. Mas é assim mesmo. É só comer menos. Então deixa de ser gordo. Se é gordo, e pronto. Então, assim, a gente precisa lutar muito, com todo respeito, que eu estou dizendo isso aqui, às vezes até brinco. Mas eu, na época que eu era banana mesmo, meus personagens lá, tudinho era... E hoje... Né, se você vê a própria Rede Globo, que faz uma defesa daquele negócio todinho, antigamente, para fazer todo mundo rir, não era alguém imitando um gay? Não era assim? E hoje não sei se pode, pode? Né? Então, assim, não é fácil. Eles precisam realmente de ter ali algumas coisas da bandeira, porque é diferente, tem que estudar, tem que debater realmente essas questões de banheiro, como é que é a melhor forma, né, de se tratar nisso. Porque, assim, já houve... teve uma época quase que eu levei um murro por causa... Fui brigar com esse negócio de banheiro, que banheiro tem que ser... tem que ter a pessoa queria ter um banheiro especial ali para esse processo, tal. E tem que ter muito cuidado nesse processo dos dois lados, né? Uma hora tem um perigo da pessoa estar ali no banheiro feminino, mas às vezes, hoje, por exemplo, tem ambientes que você vai que é um banheiro único, unissex, e você não vê problema nenhum. Você não vê problema nenhum. Né? Um banheiro que entra homem, mulher, tal, mas é uma pessoa só e na chave. Tchum. Então, se quer mexer com lei, então muda isso aí. Olha, tem que ser um banheiro para cada um com chave. Se entrar homem, entrou homem, chave. Se entrar mulher, chave. Porque também você não pode constranger as pessoas, nem de um lado nem do outro. Hoje eu tenho mais ou menos meu pensamento relacionado a isso. Então, sou contra esses projetos que fazem da bandeira da LGBT, aquilo não sei o que, é tanta letra que eles estão colocando, vai chegar uma hora que não vai caber, não. LGBT, PT, Q, PC, do B e vai indo. E fé, pastor? O que é que a fé representa? A fé é tudo. A fé é tudo. A fé é o fim. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Mas vai acontecer. A fé é tudo. Passa-se tudo. A fé continua. Então, assim, a fé é a coisa mais... É o maior tesouro. A riqueza de um homem não é fazenda. A riqueza de um homem não é carro novo. A riqueza de um homem é a sua honra e sua fé. A sua fé com Deus. Você pode não ter nada. Se você não tiver fé, você não tem nada mesmo. Mas se você tiver fé, você tem tudo. Se você tiver fé, você tem tudo. Fé em Deus, no seu plano, né, de salvação. Aí é individual, cada um escolhe. Mas se tem a oportunidade de falar, eu falo. Porque em tudo nós precisamos obter a fé. A fé em Deus, há um plano.
Tem gente que fala assim, não creio em Deus, né? Rapaz, você é doido. Quem não crê em Deus não crê na morte, né? Então aí tem que ir lá pro hospital. O hospital não, o cemitério aqui, o Santa Amaro, Casa Santa Amarela. Amaro. Vai lá que você vai ver lá os presuntos lá em cima. Depois que morre, vira presunto, meu filho. 3 dias, ninguém chega mais perto. Porque tudo isso aqui é passageiro. Eu me lembro que uns dias desses aí atrás, uns anos, eu tava menino. Você era um menino, uma criança. Eu não sei se você era daqueles meninos arteiros, né? Não, eu era tranquilo. Levado, dá tranquilo. Uma criança corria, tinha força, vai passando, meu amiguinho. A gente pega um pezinho, a barba aí, ó, tem uns cabelinhos brancos, vai chegando e vai atravessando, depois vai acabar. A fé tem que estar, esse é o momento da gente exercitar a fé, fazer um exercício da fé. A Bíblia diz ali em Provérbios 3, verso 6, diz assim, reconheço em todos os teus caminhos, então ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, eu preciso de reconhecer isso. E só reconhece quem tem fé. E a fé é tudo. Né? A fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, o Criador de todas as coisas. E é por Ele, para Ele, por Ele que nós estamos aqui, de pé. Perfeito. E aí, pastor, é o seguinte, a gente fomos num carnaval, fomos às ruas para falar um pouco da cultura pernambucana. E aí, a partir disso, surgiu um movimento das redes sociais das pessoas para que a gente não ficasse apenas restrito a movimentos específicos. E aí a gente criamos aqui, vamos começar agora, em abril, um movimento, um quadro de rua chamado Fala Povo. E aí vamos começar agora, iríamos começar dia 4 de abril, mas aí dia 4 de abril já é Semana Santa, então a gente, vamos fazer o final de semana antes, fazer esse quadro e a gente faz voltado para a Semana Santa. E aí vamos para o Mercado da Encruzilhada, vamos estar agora sábado, dia 28, no Mercado da Encruzilhada, porque é um mercado que as pessoas usam para comprar peixe, Sim, a pessoa que vende ovo de Páscoa vai lá comprar os insumos, enfim. muito bem. E aí a gente tem uma pergunta, e eu vou lhe fazer essa pergunta, por isso que eu estou falando isso agora. Vai ser a pergunta-chave para esse quadro específico, que é o seguinte: o que é que a Semana Santa representa para você? E aí eu estendo essa pergunta para o senhor. O que é que a Semana Santa, o senhor como um pastor, porque é o seguinte, uma das coisas que a gente também vai abordar é isso, que a Semana Santa, ao longo dos anos, ela deixou de ser essa fé que as pessoas utilizam na Semana Santa mesmo, para virar Como muito comércio. comércio. Então, para o senhor, o que é que representa a Semana Santa? Olha, a Semana Santa não é nem a semana, os dias. Tem gente que fala, não, eu não gosto do Natal. Mas olha, o Natal é o símbolo, é a maior simbologia mundial. É o nascimento do Salvador. Ele veio. Se não foi no dia 25, pouco importa. Mas eu preciso celebrar, eu preciso honrar, eu preciso me alegrar com isso, então, com o nascimento do Messias. A Semana Santa também é uma semana respeitada, porque eu digo para você que uns fazem encenações, né, da Paixão de Cristo, que foi um momento especial. E a Bíblia, por que a Bíblia, nós fazemos a Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia? Para trazer à memória o plano de Deus, para trazer à memória essa relação de toda essa religiosidade em Cristo, em Jerusalém, a terra escolhida, o Oriente Médio, que foi o Oriente Médio, a região que Deus escolheu para trazer o Salvador, enfim, a Páscoa. Tudo isso é importante nós celebrarmos a memória, sabe? Trazer a memória. Porque se você for para o texto, Cristo, quando foi para a ceia, ele falou o seguinte, olha, este representante sentado ali, ó, todas as vezes, então ele estava dizendo, vocês vão ter que fazer, para lembrar, nunca esquecer, todas as vezes que vocês comerem deste pão, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembra
do meu sacrifício. Lembra que eu vim a esta terra. Este é o meu... Ele pega o vinho, Jesus pega o vinho, e depois o apóstolo Paulo faz novamente esse momento. Ele disse, e tendo partido, comido o pão, semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e dizendo, este cálice é o testamento da nova aliança. Este é meu sangue que é derramado por vós. Todas as vezes que vocês beberem de sangue, beba em memória de mim. Então, é muito importante isso, seja na cultura, seja no teatro, seja aquele que ele já morreu, como é o nome dele, que fazia no Recife? Zé Pimentel. Zé Pimentel. Excepcional. A Paixão de Cristo lá de Nova Jerusalém. Só que tem que ter cuidado, porque o que tem que chamar atenção é o texto que acontece, não são os atores. Chamar fulano de tal, Mel Gibson para vir fazer o Cristo aqui, porque isso vai gerar um burburinho. Não, é história. Ela bem contada, pode ser qualquer ser humano, pode fazer, e isso vai trazer a memória. E o brilho é esse. Nós não podemos deixar o coelho, o ovo da Páscoa tomar, né, a simbologia da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então, eu não sei quem foi que inventou esse chocolate, esse negócio. Tudo bem, deu certo, porque chocolate... Mas chocolate é bom comer todo dia, meu irmão. Só não é muito açúcar, porque dá... Né? Mas ali tudo bem. Então, mas é a cultura. Então, vamos respeitar a cultura. Não tem problema, deixa lá o chocolate, faz mal para ninguém. O mal que faz é que depois fica aí todo mundo com aquele negócio. Como é o nome daquela doença? Diabético, né? Tu é doido. Acaba que fica com o olho aí que não começa a enxergar comendo muito chocolate. Não coma. Não tem problema, não. Mas nunca deixe sair do seu coração o que você está falando, que é esse sentimento da fé, desse momento da Páscoa, desse momento da paixão de Cristo, do sacrifício de Jesus ali, né? Que ao terceiro dia ressuscita. Então, esse momento que houve lá nessa semana foi muito importante, e é muito importante resguardar esse processo, mas que isso não fique só na cultura. É importante a cultura. Inclusive, não só essa, mas eu sou a favor da cultura de paz, levar para os bairros. Eu tenho um projeto mais ou menos nessa área, que muitos jovens poderiam aderir a esse processo da cultura de paz e levar para os bairros. Isso acaba com as drogas, acaba, né, com muitas maluquices que a gente vê aí com os nossos jovens. Então é importantíssimo. O meu conceito e o meu pensamento relacionado a isso é que é importante, muito importante. Entendeu? E triste quando tira-se o centro das atenções, que é, nessa semana, a morte de Cristo e a ressurreição. Isso torna uma outra coisa qualquer, né? Aí o comércio entra valendo, viu, meu amiguinho? Aí quando entra o din-din, o povo endóida, é ovo de ouro, ovo de Páscoa, ovo de... Até pato bota, né? Aí é ovo, mas também é uma forma da pessoa sobreviver, né? Tem muita gente que sobrevive nesse período de vender o ovo de Páscoa, aquela coisa toda e tal. As grandes indústrias é que... né? Mas é só a pessoa ter um pouquinho de preservar um pouquinho de equilíbrio nesse processo todo. Coma o ovo, mas nunca esqueça de buscar o verdadeiro sentido da Páscoa. O ovo tá caro. Então, gente, vejam que a primeira pergunta foi feita e veja o tamanho e a grandiosidade da resposta. Então, sábado, dia 28, estaremos no Mercado da Encruzilhada para falar um pouco sobre a Semana Santa. Ouvir também as pessoas, como é que está o movimento do peixe. Sim. Ouvir as pessoas que vendem também o ovo da Páscoa, porque, como ele disse, Aí a não do tá peixe barato. eu não entendi muito o que é, aquela coisa toda. Com todo respeito, alguns não comem carne, né? Come só o peixe, aquela coisa toda. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra e nem eu não sei qual o sentido, né? Porque
A mortificação da carne é um outro tema que a gente vai jogar gasolina aqui nesse negócio. A mortificação da carne, o jejum, ele precisa ser essa abstinência geral. Então não adianta eu só comer a carne, mas peco aqui. Como o peixe, peco. Então, assim, é melhor um equilíbrio, né? Mas se é para Deus, tudo que você faz, seja para louvar a Deus, né? Senhor, vou raspar minha cabeça que é para o Senhor, amém. Tudo seja para a glória dele, amém. Eu não tenho nada contra. Agora tem hora que eu não entendo. Onde é que apareceu o coelho no meio disso, gente, da Páscoa? De onde veio isso, meu Deus do céu? Né? Eu não entendo. Ah, não, o coelho... De onde que foi esse coelho? Será que foi quando o anjo foi passar nos portais das casas que tinham sangue? Porque você sabe da história da Páscoa. Que a casa que não tinha um portal no seu sangue, simbolizando o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava e cerrou todo mundo. Então, é bom sempre as pessoas terem o conhecimento do que simboliza a Páscoa, né? O que simboliza aí a Semana Santa, estabelecido. A Semana Santa, acho que ela foi estabelecida pela Igreja Católica. Com todo respeito, eu acho que a Igreja Católica ela está entrando num eixo até correto, assim, no sentido de algumas doutrinas, né? Tem muita doutrina errada, e todo canto tem doutrina errada, mas nós não podemos levar o povo a errar. A Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia, o padrão da Bíblia Sagrada. Então, hoje o padre, o pastor, o que estuda bem a Bíblia Sagrada, acho que faz o povo errar menos. Quem não, que só da história, né? Como naquela época das indulgências, que padre, você vai comprar um pedacinho de terra lá que nunca existiu isso. A salvação vem por meio de Cristo Jesus e só por Ele, né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, isso aí é sine qua non. A Reforma Protestante trouxe todo esse processo, mas que são temas específicos, bom até para você depois trazer para cá. Pega aí um... Pois é. Inclusive, vamos. Eu acho o seguinte, que alguns evangélicos, e aí eu tô trazendo evangélico porque o senhor é pastor, eles usam a imagem muito, o nome de Deus, para barganhar muita coisa, para conquistar coisas materiais, e acaba afastando as pessoas que não conhecem a Deus, né? E aí jogam todos os evangélicos numa só panela, né? É aquela coisa, tem pastor e pastor, tem pastor que é pastor e tem pastor que não é pastor, porque eu não acredito num processo desse, por exemplo, da igreja inclusiva, isso aí não existe, gente. Ou, meu amigo, se você resolve aceitar Cristo, você tem que viver como Cristo manda a gente viver, tem que pagar o preço, né? O que Jesus fala? Não ajunteis tesouro, mas ajunteis tesouros lá no céu. Quando Jesus mandava os discípulos, ele disse, leva só isso aqui, vá com isso aqui. Pague seus impostos, porque Jesus pagava os impostos, dando exemplo ali, junto com Pedro. Mas você não viu a pregação do evangelho de prosperidade. Eu estou entendendo o que você está falando. Aí é o sincretismo religioso. Isso é errado. Isso aí é o sincretismo religioso. Eu não concordo com o sincretismo religioso. Para mim, o evangelho é o que Cristo disse. A porta é estreita, o caminho é espinhoso, poucos vão passar por ele, e venham. Pode prosperar? Pode, porque você está ali, a bênção de Deus. Agora, a bênção de Deus está sobre todo mundo. Quem trabalha, quem é fiel no pouco, Deus às vezes coloca por muito. Mas essa não é a mensagem central que Cristo deixou para a gente falar. Existe uma doutrina fechada para aqueles que conhecem a Deus, ser dizimista, fiel e verdadeiro, não ser avarento, né? Entregar seu dízimo com o coração, com amor, sua oferta com amor. Mas a mensagem cristocêntrica que chegou é essa. Jesus diz, no mundo tereis aflição. Paulo diz uma coisa que ele não queria ouvir. Quem quer viver piamente o evangelho padecerá. Essa palavra padecer, isso é uma palavra pesada. Não vou fugir disso.
Mas aí, infelizmente, a gente sabe que tem o mercado que mercandeja, não só na música, na igreja, isso aí de todas as formas, mas sabe, quem vai tirar o joio do trigo, do meio do trigo é Deus. Mas é triste, concordo com você, mas para mim essas pessoas não são pastores, não são os verdadeiros que pregam o evangelho, sabe? Jesus não quer ninguém que, você vai pregar agora que se aceitar você vai ganhar isso, uma casa, se você der tanto, tanto. Está amarrado, isso não procede do evangelho sério. Deus fala, olha, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, assim, eu não posso condenar nenhuma dessas pessoas, porque o primeiro papel de condenar não é nosso, né? Em qualquer área da vida, o pecador, essa coisa de estar condenando o pecador, de estar... Meu irmão, Jesus falou assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, assim, todos nós temos falha, pecados. A Bíblia diz, claro. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já está pecando aí. Já está pecando. Porque a mentira é pecado. Exato. Então, são fraquezas, pessoas que ainda não conhecem. Então, você tem que levar em conta. Deus não leva em conta. Se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu vou levar para... Então, é igual, pastor é ladrão, todo mundo não sei o que lá é ladrão, é fácil demais. Né? Chegar nas redes sociais e dizer, fulano tá roubando, fulano tá não sei o quê. É muito fácil hoje você chegar e atacar e aí, sabe, falar por falar. Hoje mesmo, pode falar. Não, o senhor fala uma coisa muito interessante no início, porque é o seguinte, as pessoas criticam muito a igreja evangélica, mas elas não enxergam o trabalho social que a igreja evangélica presta para a sociedade. Não, presta um serviço muito grande, tudo, mas isso também não pode abrir porque ela presta o serviço, ela tem que estar pregando um evangelho diferente, um evangelho de ser cristocêntrico, falar da salvação, do amor de Cristo, para estar pregando sobre só dinheiro, isso, o sincretismo religioso, vem comprar peça tal, você pegar não sei o que, então também não explica, né? Então, é o que eu estava falando para você. Então, nós somos hoje, homens públicos, somos sujeitos às críticas, e hoje as fake news, redes sociais, eu sou difícil, então eu sofro muito desses ataques. Primeiro que todo pastor é ladrão, e político... Eu diria, então, é dose dupla, meu amigo, só o sangue de Jesus. Então, orar, eu não ligo para essas coisas. Eu acho que você tem que ter uma consciência de você e Deus, e você e o povo, né? Eu trabalho para o povo, eu sou empregado do povo. Primeiro eu agradeço a Deus e agradeço o povo que confia no meu trabalho que eu faço. Então, tocar o barco. Perfeito. E aí, falou da sua vida pessoal, do pastorado, do seu trabalho social. E agora vamos falar do futuro. Eu não sei se eu posso, pela legislação, não sei se podemos dizer se é candidato, acho que ainda não, né? Pré-candidato. Mas ainda assim, com o mandato, vem para a reeleição? Olha, eu acho que essa missão minha, ela continua enquanto o povo quiser. Quando o povo quiser mandar para casa, vai para casa. Mas eu fico muito preocupado, porque eu tenho orado a Deus para Deus levantar. Hoje, por exemplo, meu filho, ele é vereador porque é filho do pastor. Não. Ele é nato nesse processo, ele tem um chamado nesse processo. Ele sempre acompanhou tanto a mãe dele como eu em elaborações de leis e todo esse processo. Estuda, né? Hoje vai se formar aí um bom advogado, estuda na Católica. E eu digo para ele, meu filho, todo mundo tem que se encontrar. Todo mundo tem que se achar. Se for isso, meu filho, se encontre, se ache. Agora, seja uma bênção na vida das pessoas. Então, ele sempre lutou com a gente, sempre participou dos resgates, de todo esse processo. Então, eu conheço a vida do Aleph. Conheço o coração daquele menino que trabalha com interesse de verdade para as pessoas. E, ao mesmo tempo, conheço também muitos que estão na política por causa do poder, simplesmente por causa do poder, pela ambição. O poder pelo poder ele é muito atrativo, né? Mas eu fico perguntando, por que nós não preparamos nossos jovens para o futuro? Por que nós não temos jovens
que realmente tem a responsabilidade de, poxa, eu quero me colocar para ser bênção na vida das pessoas, eu quero ajudar essas pessoas. E aí, pastor, a gente vai caminhando aqui pro finalzinho. O papo tá legal. Bora, né? Não, Porque tá você tão falou de bom. futuro, aí por isso que eu não queria nem falar nesse assunto, mas poxa, cara, eu torço para que Deus levante muitos jovens. Que Deus levante muitos jovens. Mas jovens sinceros, verdadeiros. Jovens que possam dar suas vidas por todos os pernambucanos. E eu sei que tem. Eu sei que tem muito jovem. Então eu fico preocupado nesse sentido, porque assim, poxa, não é que eu estou então os velhos querem ficar. Não. Eu acho que tem jovem que é muito mais inteligente que qualquer pessoa, mas também a gente não pode desprezar a experiência. Né? A política primeiramente se faz política para você viver bem com honestidade, com sinceridade e com trabalho. É assim que a gente faz. É assim que nós podemos fazer a política verdadeira. Honestidade, trabalho e fidelidade ao povo de Pernambuco. Então, quando você fala de futuro, eu fico preocupado nesse sentido. E hobby, pastor? Tem algum hobby? Meu hobby é editar. Editar? Vídeo. É mesmo, pastor? Ontem eu editei um vídeo dentro do carro. 30 minutos. 30 minutos. Eu gosto. Eu estava falando, tem outro hobby que eu vou falar para você daqui a pouquinho, que eu mais gosto, mas esse também eu amo. Eu editei um vídeo, postei. Hoje ele já bateu quase 500 mil visualizações. Um vídeo. Né? Então, assim, eu gosto de ouvir a trilha, aquela coisa toda. Meu hobby é ser DJ, sonoplasta, fazer rádio. Amo fazer rádio e amo pescar. Pescar. Gosto de pescar, assim, sou um pescador, não pego muito peixe, mas muito mosquito me morde e tal, mas eu gosto de estar na beira de um rio, pescando, sabe? E pescar almas também, 2 tipos de pescaria, né? Jesus também, e gosto muito de peixe. Eu gosto de imitar Jesus um bocado de coisa. Perfeito, pastor. E aí, vamos chegando aqui nos finalmente, como diz o Matuto. E aí a gente sempre termina nosso podcast fazendo 2 perguntas, que são 2 perguntas temas do nosso podcast. E aí a primeira é o seguinte, quando o senhor tiver já decidir aquela decisão de eu vou parar, eu agora vou só ficar pescando e editando meus vídeos. Resolvi parar, sair tudo, parar com tudo. E o senhor olhar para trás, qual o legado o senhor quer deixar para a sociedade? Para que as pessoas olhem e digam assim, rapaz, eu hoje sou o que sou graças a ou o pastor ou o deputado Clayton College. Olha, eu já não deixo para trás, porque hoje eu já acompanho com um bocado de legado comigo. Quando eu olho para a vida de Mauro e vejo o Mauro sendo doutor, professor na universidade, ensinando psicólogo, sabendo que um dia esse jovem ele era um dos piores traficantes de Santo Amaro, viciado, amarrado pela mãe, acorrentado pela família, e hoje coloquei lá na Uninasal, falei com o Janguier, e vejo ele hoje, um psicólogo topado, eu já vou ficando feliz, esse é um legado. Quando eu vejo vários jovens, e homens e mulheres que Deus me deu essa oportunidade, o povo pernambucano, porque foi através dessa estrutura que nós tivemos condições de chegar até essas pessoas e salvar essas pessoas. Então, o que eu quero deixar é esse legado. Olha, foi um homem simples, humilde, mas um cara do bem, salvou muitas vidas. Jesus usou ele para salvar muitas vidas. Eu já ganhei muitas vidas para o reino. Foi um pastor exemplar. Não foi o bom pastor, né? Um ser humano perfeito, porque nós temos tanto defeito. Eu acho que se a gente procurar nessa sala aqui, eu tenho mais defeito que todo mundo.
mas reconhecendo que nós erramos, nós falhamos, mas ao mesmo tempo nós temos, tendo a humildade de reconhecer os erros e as falhas. Então eu quero deixar o legado que eu quero deixar para meus filhos, honrar meus filhos nesse sentido. Não é de deixou herança, deixou isso. Não. Ele deixou um legado, deixou filhos criados, deixou uns filhos, entregou para o estado de Pernambuco vidas e entregou para o estado de Pernambuco, por exemplo, deixo meu filho Aleph, eu digo para ele, você vai ser um esteio forte, não é na política, não é nisso não, é como um homem de bem, um homem de Deus, que vai ajudar muitos pernambucanos. As pessoas vão lembrar disso, dizer, olha, mas aquele pastor, porque eu estava, assim, o que me feriu muito relacionado a esse período que esse jovem fez essas gravações, foi justamente isso. A gente vem trabalhando muitos anos, construindo, sabe, uma reputação para a pessoa tentar do dia para a noite querer derrubar você, puxar seu tapete. A vida não consiste disso, de puxar o tapete do ser humano. Se você não pode dar a mão e levantá-lo, não fere não. Ajude. Seja um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é esse. Eu não acredito em cristão que não tenha compaixão, que não busque aprender de Cristo o sentimento que ele teve de compaixão com aquela mulher que veio com seu filho morto num caixão. Eu não acredito nesse evangelho. Pode ser o pastor mais sábio da face da terra. Pode ser o ser humano mais inteligente, mais, sabe? Pode ser o jovem que fala melhor do que todo mundo da face da terra. Pode ser o padre mais sublime, mais companheiro ali. Se não tiver compaixão, ele não é nada. Você pode ser o melhor entrevistador da face da terra, do podcast. Você pode ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor profissional, o político mais inteligente. Mas se você não tiver compaixão, você não é nada. Forte, profundo. E aí, vamos para a segunda pergunta tema. Na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Tudo. Acho que tudo passa pela política. Criação, educação, a saúde dos nossos filhos, a saúde de todo pernambucano, que fica lá na ponta, lá no sertão, sofrendo a falta de água, que precisa de ter a dignidade de ter um copo de água, como nós estamos bebendo aqui, tratada com os sais minerais necessários, e às vezes não tem. Às vezes é uma água saloba, que pode piorar a situação da saúde daquele que já tem pressão alta e quer tomar um banho, não tem. Então, dignidade. Tudo isso passa pela política. Então, que Deus levante homens e mulheres, e hoje tem levantado, né? Eu sempre digo à governadora, foi Deus que te levantou. Foi Deus que te levantou para melhorar a vida do pernambucano e olhar para as pessoas. Quando eu vi, ela falava assim, que não ia deixar ninguém para trás, que isso seja sempre. E que Pernambuco, sabe, confie. E ela precisa que dê mais 4 anos para ela. Não estou aqui fazendo propaganda eleitoral, não. Mas todo mundo tem que ter uma chance de fazer um governo completo. E por que não? Para uma mulher preparada, mãe, que deixa muitas das vezes os filhos ali, mas troca pelo trabalho. Já encontrei a governadora, às vezes, com o olho todo inchado, aquele negócio assim. E você sabe que mulher tem aquela, né? Todas, pelo menos Michele, quando ela vê que ela, ai meu Deus do céu, vai para um cantinho escondido, pega lá um pozinho e começa a passar. Cara, é trabalho, é entrega. Essa mulher tem feito entrega de verdade. Então, não tem como não apoiar um trabalho desse. Então tem que apoiar as mulheres, a conquista das mulheres, os espaços femininos, precisa ser mantido lá na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, em todos os lugares, o espaço das mulheres, não das feministas,
badernistas. Não, mas o espaço da mulher, da mulher do Provérbios 30, da mulher sábia, que edifica a sua casa, da esposa, mãe, amiga, companheira, sábia, competente, pontual e, acima de tudo, elas são responsáveis por tudo aquilo que vem fazendo. Essas são as mulheres que o Brasil, que Pernambuco precisa. Perfeito, pastor. Perfeito. E aí eu queria lhe agradecer Obrigado. por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Queria lhe agradecer também, você que está nos assistindo, você que nos assistiu, você que nos escutou, né? Agradecer por estar nos ajudando até aqui, por estar nos acompanhando até aqui, por estar nos ouvindo. E aí, Renan, quer estar aqui? Então, aponta a câmera para esse QR Code. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, que eu pensei que você, na política, você ia dar uma aprofundada aí, que a gente está chegando nos preparativos, né? Do Senado, das próximas eleições, desse próximo pleito. E eu queria deixar aqui um abraço para o meu amigo, meu irmão, Eduardo da Fonte, o deputado que mais trabalha para o Pernambuco, eu não podia deixar de falar aqui, e o mais preparado para ser o próximo senador desse estado, tenho certeza que vai ser, e Deus vai dar essa força para ele continuar ajudando o estado, ajudando a nossa saúde, trabalhando, e tem sido um exemplo para nós. Inclusive, aproveitar e fazer o convite ao deputado Eduardo da Fonte para estar aqui com a gente, conversando. Isso é uma grande honra, faça esse convite aqui para ele. Lula da Fonte também. Prazer. Pense num jovem que já está na presidência lá, já assumiu Brasília. É outro jovem preparado, viu? Vai dar orgulho para Pernambuco, viu? Muito orgulho para Pernambuco. Já dá. Já dá, mas vai dar mais ainda. Então, que Pernambuco... Aí eu sou suspeito. Não, mas aí está falando do filho dele, está falando do filho de Eduardo. Meu amigo, vá atrás desses jovens. Você vai ver como esses jovens trabalham de verdade, rapaz. Você precisa conhecer. Entra nas redes sociais deles aí, acompanha eles dia a dia, puxa a orelha dele. Agora, cuidado com... Né? Você não pode inventar coisa, né? Mas vá lá. É importante a gente fiscalizar, agora com respeito, Claro. com cuidado, né? Claro. Até porque eles estão ali, os deputados federais estão ali nos representando, né? Então, Sim. voltando ao interesse da nossa sociedade, eu digo muito isso. Eu digo que esse ano é ano de eleição, deputado, né, governador, senador, deputado. E eu digo o seguinte, as pessoas estão muito preocupadas, principalmente aqui em Pernambuco, estão muito focadas na eleição de governador, na eleição de presidente, e estão esquecendo da eleição de deputado estadual, deputado federal, de senador da República, que são eleições que mudam, transformam a nossa vida na prática. Isso. Né? As votações que ocorrem lá em Brasília, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, elas transformam e modificam a nossa vida. Nossa vida, nosso futuro. Pois é, então a gente tem essa cultura de deixar para escolher quando está ali perto, nas últimas semanas. Acompanhar. O certo é isso. Alguns falam assim, pastor, e aí? Meu irmão, trabalhei esse mandato, eu trabalhei como nunca. Mas se alguém não acompanhou, né? Pois é. Aí chega na hora, quem tem mais tempo de televisão, ou quem tem mais, né, mais seguidores de redes sociais, infelizmente, Pois mas... é. E assim, cobrar, porque assim, às vezes Cobrar. o voto que ele dá, ou na Assembleia ou na Câmara, às vezes, pô, rapaz, mas votou. Tá, rapaz, se ele for agradar todos os eleitores dele, claro que vai ter algum que não vai gostar daquele voto. Então, que dê a liberdade para dizer assim, ó, por que deu aquele voto? E aí, ó, deu aquele voto, tentar também se explicar e colocar suas posições, porque se ele deu aquele voto, tem alguma justificativa. Vamos fazer a parte 2 aqui, viu? Vamos fazer. Tem pano pra manga, viu? Tem pano pra manga. Então, muito obrigado, pastor, por estar aqui. Obrigado Já a fiquei esse vocês. convite. Inclusive, nessa volta pode trazer o deputado Lula, Vou o deputado trazer. Eduardo da Fonte, pra gente fazer esse debate muito Vamos sadio, embora. muito gostoso, da política mesmo. Vamos embora. Então, aqui, né, Renan? Então, aponta a câmera para esse QR Code aqui, vai ter nossas redes sociais. Então, você que chegou até aqui e quer escutar e saber quais os próximos convidados ou escutar algum episódio que você perdeu, aponta a câmera para esse QR Code. Aqui está nosso YouTube, nosso Spotify. Pastor, suas redes sociais, quer deixar aqui? @pastor Cleiton Córdova. Vai lá, @missionária Michele Córdova, porque assim, eu gosto de estar na rede junto com ela. Então é isso, acompanhe lá a vida do pastor para ver os projetos, todos os projetos sociais que ele e a missionária estão à frente, né, impactando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Então é isso, siga lá as páginas dele
E é isso. Muito obrigado, pastor. Deus Volte abençoe. sempre. Valeu. A casa aqui é sua. Muito bem. Renan, um abraço, meu irmão. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Renan.